Olá pessoal, eu sou David Carvalho do podcast Ego do Papo do portal Curo Samba Online e esse é o episódio número 15 com uma temática muito relevante que é sobre o mês do autismo, Abril Azul. E hoje eu recebo minha amiga, enfim, tem um leque de qualidade da Tamires Nascimento. Falar um pouco sobre esse tema, ela é especialista na área. Tamires, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, porque é um bate-papo que é informativo, né? Vai levar informação para as pessoas, o conhecimento a mais sobre o TEA, e é sempre muito bom vir aqui porque essa luta, ela existe, né, há anos, e por mais que todos os anos ela se repita, ainda assim, muitas pessoas ainda precisam saber mais sobre o autismo. A pergunta básica é essa, que assim, a gente, de um tempo para cá, se ouve muito falar em autismo, né? Autista, pessoas autistas, mas o que de fato é o autismo? Então, hoje em dia, antes de eu responder, mas hoje em dia os diagnósticos estão sendo mais precoces por conta da informação mesmo, né? Antigamente a gente não tinha esse conhecimento, não tinha tanto estudo, era se confundido com retardo mental, com demência e, na verdade, era o autismo já dando os seus sinais, né? E o autismo nada mais é que um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta 3 áreas, que é a comunicação, a interação social e o comportamento. Então, para que seja fechado, né, esse diagnóstico, ele precisa apresentar déficits nessas 3 áreas. Então, é um transtorno comportamental. Se tu fizer exame de sangue, isso não vai detectar o autismo. Ele é uma análise desse comportamento para poder chegar no diagnóstico fechado. Vou falar de maneira bem, até um pouco ignorante. Então, o autismo não é uma doença. Não, é um transtorno. É um transtorno. Do neurodesenvolvimento. Então, basicamente, é comportamento. Não tem a Comportamental. ver com qualquer outra coisa, é comportamento mesmo. Comportamental. E já tirando algumas dúvidas que as pessoas têm, o autismo, ele é hereditário? Sim, é assim. Hoje já existem outros estudos que ainda estão em análise, mas já se identifica que pode ser uma má formação, na formação na gravidez, um acidente, prematuridade também tem causado autismo, mas o fator maior é o genético. Então, geralmente, quando nasce uma criança com autismo, alguém da família, ou é do gene do pai ou da mãe. Ou da mãe. Eu não sei se de fato é científico, vendo algumas coisas na internet, pesquisando, já se fala que o autismo basicamente vem do pai. Isso é uma realidade ou só, assim, invencionismo? Não, na verdade, o autismo, ele é mais comum em meninos. Do sexo masculino. Já tem, né, no sexo feminino, mas é mais comum no sexo masculino. Por exemplo, a probabilidade de você ter um filho com autismo, se o seu primeiro for menina e com autismo, a probabilidade do seu segundo ser uma criança com autismo é quase que 100%. Já se você tiver o seu primeiro menino, essa probabilidade muda para 50-50. Possa ser que sim e possa ser que não. Mas ele é mais comum no sexo masculino. Talvez por isso as pessoas dizem que veio do pai, por ser homem, né? Então é mais propenso, de fato, ao sexo masculino. Isso. A maioria dos casos, tipo assim, tem uma porcentagem de, tipo assim, tantos por cento são de fato em meninos. Eu não tenho uma porcentagem exata, mas a maioria é mais comum no sexo masculino. Hoje em dia, assim, hoje pesquisando e vendo outros podcasts, vendo outros assuntos, vídeos sobre, existe uma ala, né, dos especialistas que criticam hoje tanto autista, parecendo assim, é autista, é autismo, é autismo. Eu ouvi falar que assim, estão romantizando o diagnóstico sobre o autismo, que nem e pronto, é autismo. Existe esse perigo de dar o diagnóstico errado, fazer, não, é autista. Existe. Existe hoje por vários fatores. E um dos principais é a questão do uso excessivo de telas, da questão da própria interação com a família. Às vezes a criança apresenta um atraso de fala. Mas quando você vai estudar essa família não interage com essa criança passa o dia todo na tela assistindo televisão. A televisão não vai ensinar, o celular não vai ensinar a criança a falar, não vai ensinar a criança a escrever. Então, tipo assim, pelo contrário, ela enche de informação e a criança não desenvolve. O que desenvolve uma criança? É o brincar, é o andar, é o interagir, é o correr. Então, assim, o mundo que vivemos hoje
as crianças andam muito aceleradas. A alimentação interfere. Então, assim, existem sim pessoas que são diagnosticadas erradas, mas existe também o diagnóstico correto. Então, por isso que essa análise, que são de vários especialistas, precisa ser feita minuciosamente para não ocorrer esse erro. Então, a nossa geração, o modo de vida que a gente tem hoje, está potencializando assim, o autismo ser mais propenso, mais rápido, mais cedo, porque você falou a questão de a criança, porque geralmente, quando a gente era criança, voltando, né, não tinha brinquedo eletrônico, não tinha. O que era eletrônico era televisão e rádio. Pelo menos a minha infância foi assim. Era o que tinha. O resto era brincar. E na nossa época quase não tinha programação para criança na televisão, né? Assim, eu acho que eu peguei a melhor fase, né, porque tinha os melhores desenhos que eram até hoje, né? Enfim, He-Man, Thundercats, assim por diante. São os melhores. Jasper, Jiraiya, enfim. Mas o que acontece? A gente vivia interagindo de fato. Não só com a família, exato, mas com os vizinhos, com os colegas, jogando bola, correndo. Enfim, todo tipo de brincadeira que hoje eu falo assim, que ajuda a gente a desenvolver, né, a coordenação motora, o raciocínio, tudo. Porque a gente mexeu com o corpo todo. A alimentação era outra também. Enfim, tudo isso. Então quer dizer que a nossa geração hoje, nosso modo de vida está contribuindo, de fato. Não é contribuir, mas ela acaba que, como eu te falei, precisa ser déficit em 3 áreas. Mas ela acaba que as crianças acabam tendo algumas características desse espectro. Sim. Por conta dessa falta de interação, por conta dessa falta de estar interagindo com outras crianças, de estar interagindo com a família, por conta de uma alimentação. Por exemplo, o açúcar ele é rico, o açúcar ele traz muita energia para a criança. Então, toda mãe sabe que se der açúcar para o seu filho depois das 6, a criança não dorme logo. Ela vira, pelo menos lá em casa, com os meus é assim. Depois das 18, nada de açúcar, de bombom, de nem um estimulante, nada, nem um estimulante, porque eles já são naturalmente estimulados. Se tomar, já viu. Então, assim, uma vez a Aurora tomou Coca-Cola. Gente, parece assim que foi um liquidificador sem tampa. Uma agitação, Então, assim, o alimento ele influencia muito no comportamento também da criança. Né? Então, a gente vê... Eu falto morrer quando estou no supermercado e passa a gente com criança e o carrinho cheio de todinho, de Nescau, de biscoito recheado. Isso que eu falei, meu Deus. Porque lá em casa não entra. Meus filhos comem. Mas comem quando saem. Não é uma coisa que entra no meu carrinho e eu levo para minha casa, né? Então, a alimentação também influencia. Então, assim, alguns comportamentos parecem, mas não é autismo. Parecem por conta da rotina, por conta desse excesso de informação que as crianças recebem diariamente, né? Basicamente só uma característica que ele tem, mas assim, não é. Exato, às vezes é só um atraso na fala, mas ele interage, ele olha no olho, ele consegue atender a comandos, ele consegue fazer funções simples como calçar um sapato, amarrar um cadastro, entendeu? Então, tipo assim, as crianças, hoje, existe, tudo eles já querem levar para o lado de um diagnóstico. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque os sinais eles são claros. E eles acontecem desde quando é bebê já consegue se notar, mas porém não pode já fechar um laudo no bebê. Nessa parte que eu quero chegar, assim, juntar os dois extremos, da criança e do adulto. Assim, é mais recomendável fazer logo assim, a análise e tudo quando é criança, a partir de qual idade, e por que está aparecendo tanto autista adulto. Parece que não tem uma conexão, já aparece quando é criança, porque só agora quando adulto que eu sou autista, que eu já diagnosticado autista. Antes de eu responder a tua pergunta, a gente precisa entender algo que é chamado de marcos de desenvolvimento infantil. Então, toda criança, de 0 a 1 mês, ela tem determinadas habilidades que ela precisa desenvolver nesse período. Então, na própria caderneta de vacinação da criança, lá tem o que a criança faz em cada etapa dessa fase. Então, assim, alguns profissionais têm essa conduta de dizer que cada criança no seu tempo, não se preocupe, está tudo bem. Só que se a gente tem algo que mede o desenvolvimento dessa criança e que se ela chega com 3 meses ela ainda não atingiu uma habilidade que era para ter desenvolvido com 1 mês, então ela está com atraso no desenvolvimento dela. Sim. Né? Por exemplo, coisas simples. Uma criança de 5 meses, 6 meses,
Ele já olha quando você chama pelo nome, ele já interage com você, ele já ri, já tenta até te imitar, ele já balbucia alguns sons, né? E quando a criança não apresenta esse comportamento, então a gente já deve ter uma atenção ali. Opa, aqui diz que ele já era para sentar, Sim, sim. já era para sustentar o pescoço, já era para tentar dar tchau, já era para olhar quando a gente chamasse pelo nome. Então a gente já tem uma atenção. Ah, a criança fez 2 anos, doutor, e não fala. Tudo bem, tá no seu tempo. Não, uma criança com 2 anos já é para desenvolver a fala. Uma criança com 2 anos já consegue dizer, eu quero isso, me dá, mamãe, papai, já consegue formar pequenas frases. Né? Uma criança com 1 ano já chama mamãe, papai, palavras soltas, já consegue. Você sabe dizer não Exato. à vontade. Em alto e bom som. Então, são esses sinais que as famílias precisam estar atentos. Então, às vezes, a gente vê muitas crianças com 2 anos que não falam nada e as pessoas acham que isso é normal. Na verdade, não acham, né? Todo pai, a mãe, principalmente, que aqui tem mais, assim, conexão com a criança. Mais contato diário. Mais contato diário, ela consegue perceber isso, fica com aquela pulga atrás da orelha, mas às vezes não consegue aceitar. Aí a gente vem pro adulto, né? Ah, porque muitas pessoas adultas estão sendo diagnosticadas com autismo. É porque lá atrás não tinha o leque de informações que nós temos hoje. Principalmente o Pará. O Pará ele foi reconhecido como pioneiro a implementar políticas públicas para o autismo. Então, o Pará ele é referência. Tem pessoas que vêm de lá para cá para tentar conseguir acompanhamento, porque aqui tem centros especializados para autismo, né? Em outros estados ainda não tem. Hoje, inclusive, a gente viu, eu e meu esposo no Instagram, um rapaz falando sobre isso. Eu sou adulto, eu tenho X anos, e sofri muito na minha infância porque as pessoas me faziam bullying, acontecia isso, acontecia aquilo. E hoje, enquanto adulto, eu já perdi a oportunidade de trabalho porque eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer terapia porque aqui não tem terapia para adulto. Entendeu? Então, assim, a gente pensa nas crianças, mas esquece que essa pessoa com autismo, que hoje é criança, ela vai ser adulta, ela vai crescer. Então, por isso que existe essa diferença, né? Da criança para o adulto. E os sinais eles são enxergados desde de quando é bebê. Mas o diagnóstico só pode ser fechado lá para os seus 3, 4, 5 anos, que é quando a criança começa a interagir com outras crianças. E se não existe essa interação com outras crianças, se ela tem outras dificuldades, tem um comportamento estereotipado, faz movimentos repetitivos, tem dificuldade na fala, apesar de que nem toda pessoa com autismo vai apresentar as mesmas características. Então, aí sim o laudo fica mais claro de ser fechado. Dentro disso, tem o nível de suporte, né? Assim, que Isso. a maioria não sabe nem o que é. Por exemplo, eu acabei de perguntar sobre a questão do adulto com autismo, que ele passou a infância, né? E não tinha suporte, não tinha estrutura, não tinha nada. E ele foi vivendo do jeito que deu para desenvolver. Mas se ele fosse um nível de suporte bem assim, mais grave, era nítido conseguir identificar, ou tem diferença. Ou para ser um nível mais baixo, ele conseguiria conviver com um pouco de esforço, mas ele ia conseguir. Se a gente for parar para pensar, fazer as contas, o reconhecimento do autismo ele é recente, né? Eu acho que umas 4 décadas que começaram a falar a palavra autismo. Então, antigamente, eu não sei exata a idade desse rapaz, se fosse um nível severo, ia ser confundido com uma pessoa que tinha problemas mentais. Como aconteceu há anos atrás, serem tratados assim, serem internados em manicomios, porque, na verdade, era um TEA nível 3, nível de suporte 3, e não se sabia, né? Também não tinha atendimento. Então, a gente tem o nível de suporte 1, 2 e 3. O nível 1 é o nível de suporte que as pessoas começam a chamar de leve, que é o TEA, que é funcional, que tem, óbvio, as pessoas falam, é leve, mas de leve não tem nada, porque ele pode ter problemas sensoriais, pode ter problemas no comportamento, de regulação de emoção, pode não saber interagir, às vezes você vê brincando com outras crianças, mas quando tu para observar, ele está no meio das crianças brincando, ele não está interagindo com as outras crianças, né? Então, existe sim, cada nível, as suas dificuldades. O nível de suporte 2 é um nível que precisa mais
já não é tão independente como o nível de suporte não consegue ser, né? Mas a gente consegue, com as terapias, sair do 2 para 1, entendeu? Do 3 para 2, dependendo de quando iniciou essa terapia. Por isso que o diagnóstico precoce ele é muito importante, porque isso já ajuda nas intervenções. E nível de suporte 3, geralmente eles não são verbais, eles não conseguem se comunicar, mas não quer dizer que eles não entendam o que você está falando com eles, porque nem todas as pessoas com autismo, elas apresentam o DI, que é a deficiência intelectual, né? E esse sim, precisa de um suporte maior, é literalmente dependente de uma pessoa do lado para estar ajudando no dia a dia. Dentro dessa realidade, tá? Então, dependendo do que é possível, tu diminuir o nível de suporte, conforme o tratamento, quanto mais cedo o diagnóstico, mais eficaz vai ser o tratamento e conseguir diminuir. O nível 3, que é o mais grave, né? O mais pesado, ele consegue diminuir para o nível 2? É possível ou não? Em alguns casos, sim, tudo é possível. A gente não pode afirmar nada porque eu penso assim que tudo é possível. Toda regra vai existir a sua exceção, né? Então eu penso que sim, mas da forma que eu te disse. Foi identificado lá atrás, a gente consegue, porque existem janelas que se fecham e que mesmo com terapia a gente não consegue recuperar aquela habilidade que era desenvolvida lá atrás. Dentro da tua experiência, como é que é para uma família receber o diagnóstico de autismo de um filho? Assim, você como profissional, vendo assim, a mãezinha, paizinho, seu filho é autista, nível de suporte tal, e a realidade vai ser essa aqui. A gente sempre costuma dizer que as famílias entram em estado de luto. Porque ninguém planeja uma gravidez, engravida, pensando em ter um filho com deficiência. Todo mundo romantiza, idealiza aquela criança, aquele ser. E quando ela começa a não se encaixar dentro dos padrões que a sociedade diz que é normal, que entra dentro do estereótipo do que é uma criança no meio das outras, aquilo ali traz um baque muito forte. Tem famílias que não aceitam. Tem famílias que têm casamentos que são desfeitos. Né? Os pais abandonam e as mães ficam sozinhas nessa luta cuidando da criança. Não são todos, né? Alguns permanecem juntos, mas existe um luto, né? De frustração no processo de aceitação dessa realidade. Essa, para mim, ficou pesado, né? Um luto, porque assim, assim porque a gente, de fato, a gente é pai e mãe, a gente idealiza que nosso filho vai nascer, né? Com saúde, vai desenvolver, vai, enfim, aprender, vai seguir a vida dele, vai ser alguém independente e, enfim, segue a vida normal, o fluxo normal que a gente idealiza. Aí pensa, olha, não vai ser assim. Vai ser dependente de tipo o resto da tua vida. Entendeu? Alguns níveis, né? Um exemplo, assim, eu fico imaginando como é que fica por dentro, né? Só que assim, tem pai e mãe, mas também às vezes tem um irmão, que é o irmão mais velho, né? Vai ter um irmão que é autista, que querendo ou não vai depender dele também, né? Então, como é a realidade, tem experiência na área de uma família, acho que chama assim família atípica, né? Dessa rotina. De acordo com o que eu já vivenciei, né, com histórias, até mesmo do grupo que eu tô à frente, o Laços Atípicos, é muito difícil as mães terem uma rede de apoio. A maioria luta ali sozinha. Né? Mas existem sim famílias que têm uma rede de apoio, em que todos se envolvem e cuidam. Mas é mais difícil, mais comum, pelo que eu vejo, são as mães que cuidam. Por exemplo, eu não posso ir para todo lugar porque não tenho com quem deixar meu filho, e eu não posso deixar ele com outra pessoa porque eu sei que outra pessoa não vai saber lidar com ele. Então, assim, eu acho assim fantástico, porque elas arrumam a meninada e vão embora com eles, independente do grau, independente do nível de suporte, mesmo o menino não parando um segundo, elas estão ali, sabe? E eu acho assim, eu digo assim que me comove também, porque, por exemplo, eu iniciei o processo de investigação para TDAH, mas eu não finalizei. Eu digo assim que por ser vergonhice mesmo, né? Também porque tudo é pago, eu não deu mais, eu não continuei. Mas a minha filha é todinha.
Assim, sou eu todinha quando era criança. Só que é muito difícil quando você sai de profissional para ser mãe. Então, nem sempre eu consigo ser para minha filha o que eu queria que as pessoas tivessem sido quando eu tinha aquela idade. E mesmo tendo todo esse conhecimento, toda essa experiência, eu também me senti meio triste, porque caramba, minha filha também tem TDAH. E eu não quero que ela cresça que nem eu. Então eu preciso fechar realmente o laudo dela, botar ela para fazer terapia, porque isso ajuda, né? E essa rotina, ela existe mais para mãe. Não tem como. A mãe, ela é sobrecarregada dentro dessa rotina. É ela que faz tudo, ela que procura tudo. Existem avós, eu tenho avós, que são essas mães na vida dessas crianças, né? Tem também o caso de tia, mas é uma outra porcentagem. A maioria é mãe mesmo. Não posso excluir esses outros cuidadores que existem. Sim. Uma tia que assumiu, existe uma avó que assumiu, mas a mãe, tanto que o índice de suicídio de mães atípicas tem crescido bastante, porque é uma carga muito pesada, né? E sozinha é complicado. Por que eu te perguntei isso? Porque assim, só ratificou algo que eu já tinha imaginado. Então, eu falei num podcast sobre a questão do câncer de mama, que a minha esposa a gente passou por esse processo, e para mim é vergonhoso, um nível muito alto, vou usar essa palavra, a covardia masculina. Sim. Em meio à dificuldade da vida. Né? Quando não é com ele, tipo assim, não, isso não é comigo. É nada muito pesado. Não dou conta. E assim, só ratificou. Na questão do câncer de mama, as mulheres são, a maioria, eu vou dizer 90%, são abandonadas pelos maridos, companheiros, pelos homens da sua vida, como referência masculina. E agora só confirmou que é a mulher. A mãe, a tia e vó são mulheres. Não tem homem. Não, é verdade. Entendeu? E eu fico imaginando que assim, você pode falar o peso dessa carga emocional, física, financeira, enfim, em todos os níveis que uma mulher passa para manter seu filho. Porque a gente vai puxando. É abandonada pelo marido. Automaticamente, quando esse marido abandona, ele também para de contribuir financeiramente. Entendeu? Aí a mulher tenta trabalhar para suprir, mas ela não consegue, porque não tem ninguém que tome conta do filho dela como ela toma, como ela vai cuidar. Ela tem que abrir mão da vida dela, do trabalho dela, para poder cuidar daquela criança. Aí ela esbarra na situação financeira dela. Aí ela corre para o governo para tentar conseguir o auxílio do BPC, que é um direito, independente do nível de suporte, né? Hoje já estão também levando em consideração que antes tinha uma margem de renda que liberava o BPC ou não. Só que não vai mudar, a pessoa com autismo você vai encontrar tanto numa família, da família mais humilde, a família mais rica. Não vai mudar o fato que essa pessoa com autismo ela vai ter que tomar remédios, fazer terapias, não vai mudar esse gasto. Então é o direito dela ter esse valor. Porque fulano é rico, não precisa, né? Mas estou falando de um indivíduo, né? Então hoje já se mudou um pouco essa análise para conseguir o BPC. Então a mãe vai atrás disso. Aí às vezes não consegue, é uma luta, porque é laudo e não sei o que, tem que refazer laudo. Aí tem que voltar no médico. Uma vez que se nega o laudo, para que ela tenha que refazer todo o processo, é desesperador, porque é difícil você conseguir consulta com um especialista, tanto no setor público quanto no privado, para poder refazer uma coisa que não precisa ser refeita. Direito de suporte dentro da educação. Qual é o suporte que direitos deve ter, com certeza, mas qual é o suporte que a rede de educação municipal e estadual, falando do nosso município, do nosso estado, garantem para alguém que tem autismo? Garantem de fato? Acho que nenhum. Nenhum. Porque eu penso que quando uma escola tem que entrar com documentação na SEMED para pedir que aquele aluno tenha direito a um acompanhante, então isso quer dizer que ela não garante. Porque se ela garantisse, a escola não precisaria brigar, a mãe não precisaria ir lá fazer
lá no Ministério Público reclamar porque o filho está sem acompanhante na sala de aula, porque o município já deveria entender que existe essa demanda e o município já deveria se preparar para receber essa demanda. Foi que eu te perguntei isso. Eu trabalhei de 2012 até 2015, 16 na rede municipal de Ananindeua, dentro do anexo do Príncipe, do Idegarda, lá no Príncipe da Paz, Sim. e no Idegarda, que é no Curuçambá, onde eu estou no Curuçambá. E no anexo do Idegarda, no Príncipe, tinha um aluno autista, que era um doce de menino, carinhoso, de nível assim, sabe, extremo, de abraçar, de conversar, assim, mas tinha autismo. Só que tiveram que lutar, a mãe teve que procurar para poder ter um acompanhante, para poder ter uma professora assim, só para ele, né, para poder dar o suporte para ele. E quando eu voltei para o Idegarda no Curuçambá, tinha outro aluno que também, os dois são amigos, porque eles são amigos os dois. Aí tu imagina os dois se encontrando, é um negócio fora do comum, de tanto carinho, de amizade mesmo, amizade. E eu, até hoje, olha que foi 2016, 10 anos já. Sim. Onde me encontra ali, me reconhece. O David, ele sabe que onde eu era, onde eu trabalhava. Ele se lembra, parece que ainda está naquela época lá. Então ele se lembra com todo o carinho do mundo, assim. É incrível isso. Só que assim, a mãe também teve que correr atrás. O pai tinha deixado a mãe, enfim, né? Eu acho que já era adolescente. Só que daqueles grandão, sabe? 13 anos, maior que eu. Só que assim, muito carinhoso. Aí, assim, a mãe teve que lutar muito para poder ter alguém para ficar com ele na sala de aula, porque ele não ia acompanhar do mesmo jeito. É porque, assim, eu digo que eu tenho uma palestra que eu faço que ela toca nessa ferida. Então, ela é bem polêmica, que é justamente sobre a questão da escola, que é a escola que tem que se adaptar a esse aluno e não ao contrário. Só que aí a gente encontra a família brigando com a escola brigando com a família, e o sistema ali, ó, unido, pleno, sem fazer nada. Aí, a escola está sobrecarregada, porque são 30 alunos numa sala, 3, 4 alunos com deficiência. Sendo que, pela lei, a cada uma pessoa com deficiência, retira-se 5 alunos típicos, né? Só que ela não existe, né? Aí coloca a professora para dar conta de toda essa meninada, aí coloca uma pessoa para ajudar a professora. Só que às vezes aquela criança com deficiência, ela precisa literalmente de um acompanhante do lado dela o tempo inteiro. Por exemplo, o meu filho, Caio, ele está em processo de avaliação para fechar o diagnóstico dele de autismo. Mas ele é uma criança extremamente funcional, extremamente inteligente, então ele não precisa de acompanhante de sala de aula. Mas ele se desregula, ele tem problemas de interação com os coleguinhas, né? O hiperfoco dele é matemática, então qualquer outra disciplina é chata para ele. Então, assim, ele não consegue ter ainda essa maturidade de que, não, eu tenho, é chato, mas eu tenho que estudar. Mas ele estuda, ele faz, ele é sempre o melhor aluno da turma. Mas ele não precisa de ajuda. Mas precisa de um professor que entenda a condição dele, que tenha um estudo sobre, que seja capacitado para lidar com uma criança com autismo na sala de aula. Não só na sala de aula, eu digo que essa inclusão ela começa desde o porteiro da escola, da merendeira, do secretário, da pessoa dos serviços gerais. Então, assim, as escolas, elas só falam de inclusão e acham que só matriculando é o suficiente. Então basicamente, o discurso bonito é de inclusão, é ter vaga para o aluno. Basicamente é isso. Mas as condições para aquele aluno estudar, eu não vejo. Então, assim, eu estou num hiato de 10 anos fora da área da educação. Então não mudou nada, está do mesmo jeito. Tem o direito de estar em sala de aula e... Tem o direito. Aí tem também a briga pelas mães, porque elas não vão na escola, aí não tem vaga. Às vezes, realmente, não adianta o Ministério Público brigar, porque não é que a escola não queira matricular, porque realmente não tem vaga, existe quantitativo. Encheu, não tem como. Mas existe escola que realmente tenta não matricular, né? Tenta machucar. Exato. Então, assim, mas é notório o esforço do profissional da educação em conseguir contornar essa situação. Só que esse esforço sobrecarrega ele também. Né? Eles ficam cansados, eles ficam exaustos, porque
O professor ele vai para casa, final de semana que ele pode estar se divertindo, ele está ali ocupado, fazendo relatório, fazendo planejamento, fazendo atividade, isso, aquilo. Não, eles não têm vida. Então está adoecendo todo mundo, adoece a família, adoece a mãe. Por outro lado, tem algumas famílias que também são negligentes, que não fazem a sua parte, que não dão a medicação da criança, que não levam a criança no médico. Mesmo escola ali sinalizando, olha, mãe, tem que ir, aí não vai, não leva. Assim como também tem família que, ok, mega participativa, faz, trabalha, tá ali, atuante, junto com a escola. O certo seria esses dois juntos. Só que a gente encontra isso. E o que eu sempre falo para todo mundo, vou até olhar para a câmera, porque isso é com você. Eu falo para todo mundo, não adianta a gente só reclamar entre si, reclamar em reuniões. A gente precisa botar a voz para fora. Porque enquanto a gente não fizer barulho aqui fora, o sistema aqui em cima não vai estar, nem aí pra gente. Porque qualquer lei que foi feita, instituída, foi porque precisou acontecer alguma desgraça para fazer. A Maria da Penha, por que ela existe? Porque a mulher precisou morrer para poder fazer a Maria da Penha. Aí, mês que vem, a gente vai entrar no Maio Laranja, que é contra exploração e abuso sexual infantil. Por que existe Maio Laranja? Porque lá em 1973, uma criança foi brutalmente assassinada, também foi estuprada, tudo. E por conta disso, existiu o Maio Laranja. Então, assim, se a gente não fizer barulho, se todo mundo não se unir e não for pra frente, as coisas não caminham. Não vai ser feito nada. Eu quero entrar numa área que assim, é da minha área de trabalho, mas porque eu sei que resolve muita coisa, que é a questão política. Sim. Se fala de lei, fala de política. Bom, sim, sempre. Quem cria lei são os políticos, e aí não tem que ser... Somos seres políticos, né? Se é municipal, é vereador, se é estadual, é deputado, e assim por diante. Uhum. Hoje, dentro do Pará, né, que é reconhecido como tem um suporte melhor, questão do autismo, existem leis que de fato funcionam, falando de funcionar, não que existam. No Brasil, o problema não são leis. Leis existem, elas não funcionam. Esse é o grande problema do Brasil. É o país do mundo que mais tem lei, mas que não funciona. A maioria não funciona. Estão lá porque tem que ter. Porque alguém reclamou, exato, aí tem uma lei lá. feita. Perfeito. Ah, porque é uma lei, então. Aí a tua lei aí. Uhum. Pronto. Agora, tipo assim, agora tem que lutar para que a lei funcione. Funcione, exato. No Brasil, a gente tem a lei Berenice Piana, que é uma lei que garante que o transtorno do espectro autismo seja reconhecido como uma deficiência e por isso ele tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. Prioridade, se tiver carteira, as prioridades, né? Atendimento de urgência, fila de supermercado, enfim. É prioritário. E aqui no Pará, a partir da lei Pepiteia, que foi em 2020, que foi inaugurado, surgiu a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, a CEPA. E a CEPA estava na gestão da Nay Barbalho, hoje ela é vereadora lá em Belém. Era a única pessoa, a única política que eu vejo que é atuante desde o início pela causa. Primeiro que ela também é uma mãe atípica, o filho dela é uma criança com autismo. Então, não importa a classe, é a mesma dor, é a mesma luta, a mesma luta na escola para ter um atendimento digno, a mesma luta para combater o bullying dentro da escola. Todas as famílias passam por isso, independente da classe social. Então, ela sente isso, ela sabe o que é isso. Então, a partir da gestão dela, veio a lei Pedrinho, que é a lei da validade de laudo, porque é um absurdo você ir no INSS com um laudo de 2 anos do teu filho e o médico mandar refazer um laudo mais atual para uma condição que é permanente. Daqui a 2 anos ele não vai estar a mesma pessoa, vai continuar sendo uma pessoa com autismo. Não vai mudar, né? Tem também a gente tem também a lei sobre os fogos de artifício, que não pode mais chorar, que não é só exclusiva para as pessoas com autismo, mas também por causa dos animais e tal. A gente tem também as placas que foram regulamentadas, que agora todas as placas de prioridade têm o lacinho do autismo. A gente tem também a carteira Cipiteia, que a Cipiteia ela veio a partir da lei Pepiteia, né? A lei Pepiteia instaurou a coordenação de autismo e também a carteirinha de identificação da pessoa com TEA. Essa carteirinha, além dela identificar, garantir que os direitos sejam atendidos, porque
Hoje, antigamente as crianças entravam em crise na fila do banco, do supermercado. Ah, esse menino é mimado, isso é falta de educação, é porque falta uma surra da mãe, as ignorâncias, né? Mas hoje, quando a pessoa já vê o cordãozinho, ela pode até pensar em tudo isso que eu acabei de falar. Mas ela já não vai falar mais nada, ela vai respeitar, porque aquilo ali já está dizendo, ó, não mexe comigo, que eu tenho o meu direito, né? E precisa ser garantido. E também, ela acabou gerando uma base de dados. Então, hoje, não sei se agora já existem outros estados, mas o Pará foi o primeiro a ter uma base de dados, a saber quantas pessoas com autismo aproximadamente existem no Pará. Né? Então, assim, cadastrar a carteirinha, todo mundo que recebe o laudo, fazer a carteirinha, assim, é muito necessário até para o desenvolvimento de políticas públicas para essas pessoas. Porque, vamos supor que lá, aqui na NDU, está cheio de pessoas com autismo, e eu não sei, e estou inaugurando uma clínica, na TEA, por exemplo, em um outro lugar que não tem o mesmo tanto, mas lá eu tenho a base de dados desse local, mas não tenho daqui. Então, essa é a importância da carteirinha. Então, assim, essas foram algumas leis, algumas coisas que hoje existem aqui no Estado, e tudo isso só aconteceu por conta da Nay Barbalho. Foi ela que trouxe essa visão de inclusão para o Estado. Então, basicamente, assim, eu de fato não conheço a rede social, o trabalho dela, mas pesquisei esse tipo político no Estado que de fato lute, né, pela causa, e não encontrei ninguém com nenhuma referência, de fato, nem por... Claro, voltando a falar de política, tem aqui que aproveita o movimento, óbvio, vai só lá, surfando. E faz um videozinho, e faz uma trendzinha, só bate em abril. Foto, Só em abril. É porque o mês é abril, então depois esquece. Acabasse de falar que depois dos anos o médico refaça um lado, quer dizer, se um médico estipula, ó, esse não vale mais, faz de novo porque já passou 2 anos. Aí hoje aqui eles não podem mais fazer isso. No Estado do Pará existe essa lei que garante. Então, tipo assim, basicamente a única pessoa pública, né, com cargo eletivo político é a Nay Barbalho, que de fato trabalha dentro desse nicho da causa do autismo. Para mim é excelente porque de fato não conheço a pessoa. Já conheci o trabalho dela por rede social, mas não vi outra pessoa nem próximo disso. Na gestão dela foram construídos 4 NATEAs. Acho que já tem mais, mas até no período que eu trabalhei, porque assim, foi através da coordenação de autismo, quando eu entrei em 2021, que eu realmente emergi dentro do mundo do transtorno do espectro autista, né? Então, assim, tem o NATEA em Belém, NATEA em Bragança, NATEA em Marabá, em Santarém eu acho que já inaugurou, Capanema, não sei se tem Bragança, mas Capanema tem. Qual é o objetivo dos NATEAs? É descentralizar a demanda de Belém, porque todo mundo vinha de todos os cantos do Belém para Belém buscar atendimento. Com os NATEAs, eles já ficam nessas regiões, já descentralizando daqui. Só que as pessoas falam, porque eu já estou na fila há muito tempo, eu não consigo. Infelizmente, é uma demanda reprimida de anos, de tudo. E as terapias, a pessoa entra, mas não tem data para sair. É por isso que a fila de espera demora muito, porque as terapias de uma pessoa com autismo, elas são contínuas. Não é algo assim que daqui a 6 meses ele vai estar liberado. Não, é até conseguir alcançar o objetivo, e esse objetivo pode levar meses, anos para ser alcançado. Então, assim, infelizmente o fluxo ainda é muito grande por conta disso, porque tem o fluxo de entrada, mas ainda não tem de saída. Assim, não sei se hoje já tem, né, porque eu já estou afastada há um tempo literalmente desse mundo. E tem o CETEA, inaugurado em Belém. O CETEA, ele, para além de atendimento clínico, ele também é um laboratório para estudantes. Lá, as pessoas que querem se especializar em TEA também estudam lá dentro. Então, assim, tudo isso foi obra da Nay Barbalho. Isso enquanto ela era coordenadora estadual de políticas para o autismo. Agora, como vereadora, ela está lá botando quente ali na Câmara toda quarta-feira ali, lutando, brigando, como é que eu falo? Botou os planos de saúde na parede, né? E a CPI dos planos de saúde foi, está seguindo. E assim, é vitória, porque ela representa esperança para as famílias. É certeza de que tem alguém que está sendo minha voz ali. O problema é que as pessoas só pensam no individual. Eu não consegui. Tô uma vida, ainda não consegui. Infelizmente, a demanda é alta. Olha, hoje é muito difícil, não conheço pessoalmente, Nay Barbalho,
mas hoje é muito difícil você ter um político. A gente sabe que a demanda de um político, um vereador, deputado, enfim, são as demandas do município ou do estado, né, que são várias, saúde, Sim. educação, enfim, segurança e tal. Mas aí, quando alguém trabalha dentro de um nicho e de fato funciona, até nisso é muito difícil encontrar alguém. Exato. Até nisso. Ah, ele não é genérico, ele é específico dentro de uma área, ok. Mas geralmente não funciona na área que ele diz que ele atua. A equipe da NAI, da Coordenação de Autismo, não eram pessoas qualquer. Eram terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, neuropsicopedagogos, no caso, pessoas advogadas, arquitetos, mas todos dentro da área de inclusão. Então, todo o matéria que foi pensado, ele foi idealizado por aquelas pessoas ali dentro, que saberiam como seria a medição da porta, o que ia ter dentro, o arquiteto ia... Então, tipo assim, conhecer os problemas e as soluções. exatamente. Nada ali foi feito sem uma equipe especializada e capacitada para exercer aquela função. Então, assim, por que deu muito certo? Por conta disso. Porque ela realmente, ela levou a sério o trabalho. Não era só um título. Ela não era só uma coordenadora para ficar sentada atrás da cadeira, passando o dia. Ela sempre arregaçou as mangas e foi para cima. E a equipe dela também. Pensa numa equipe que trabalha a equipe dela. Que bom. Bom, não conheço, mas parabéns, né, pelo trabalho, enfim. Tem alguém testemunhando sobre o trabalho aqui, então de fato Sim. é verdade. Tamires, dentro da realidade, hoje, assim, tentar fazer conexão. Quais são as características mais, vamos dizer assim, mais notórias de alguém com autismo e quais são as terapias que tentam resolver ou resolvem essas demandas? Então, a gente pode começar pelos mitos e verdades, né? Que as pessoas falam que o autismo tem cura. Não. Você nasceu uma pessoa com autismo, você vai morrer uma pessoa com autismo. O que acontece é que com as terapias você vai ganhar qualidade de vida, você vai se tornar um adulto funcional, um ser humano funcional, menos dependente das pessoas, vai aprender a lidar com as suas dificuldades, né? E eu conheço pessoas, por exemplo, eu conheço a Bárbara, ela é advogada, procuradora municipal, ela é uma pessoa com autismo e altas habilidades, imagina. Mas, assim, ela é uma pessoa, ela é voz, ela é incrivelmente inteligente, engajada dentro da causa e ela representa, né? Então é muito importante essa representatividade. Então, assim, uma das características, as mais comuns de uma pessoa com autismo é não conseguir fazer contato visual, dificuldade na fala, na coordenação motora, dificuldade na interação, na comunicação, não consegue iniciar e manter uma comunicação, tem essa dificuldade. A questão da sensibilidade sensorial, tanto na questão da seletividade alimentar, que a seletividade alimentar ela é uma questão sensorial, às vezes é a textura do alimento que ele não consegue comer, a questão de barulhos, né? Então muitos se sentem esgotados por conta do barulho, toque, não é toda pessoa com autismo que gosta de toque físico. Outra característica também existe a questão do sono, a dificuldade para dormir. Então, os movimentos estereotipados, que é o flip de mão, bate a mãozinha, o sacudir o corpinho. Então, essas são uma das características principais de uma criança, de uma pessoa, uma criança com autismo, né? E quanto antes essas características forem observadas, melhor. Por exemplo, tem o meu sobrinho falava super bem, corria, brincava e tudo mais, mas tinha uma dificuldade imensa na interação social. Não ouvia. Fulano, fulano, fulano. Tipo, tava ouvindo, mas não tava lá. Entendeu? Então, assim, já na adolescência, depois de entrar em depressão, depois de ter crise de ansiedade, que também é uma característica do TEA, né? Vem essa comorbidade. Ele foi que veio o diagnóstico do TEA, né? Então, assim, essas são as principais, assim, características do autismo. Uma pergunta, dúvida minha. Existe alguma... Quando cruza as informações sobre autismo e TDAH, há alguma conexão? Há alguma inserção, tipo assim, parece, mas não é? Assim,
Na TDAH tem verdade, isso, mas não é. na verdade, o TDAH, ele às vezes vem como uma comorbidade do TEA. Às vezes as pessoas descobrem primeiro o TDAH para depois descobrir o autismo. Né? Foi o caso do meu sobrinho. Ele, uma criança extremamente inteligente, na verdade, eu acho que foi até as altas habilidades dele que foi descoberta, e o TDAH. Depois, não é só isso. A mãe sabe, né? A mãe percebe. E vai, investiga, e foi que fechou. Altas habilidades, TDAH e autismo. Qual o nível de autonomia de alguém com autismo? Por exemplo, o suporte 1 tem esse nível de autonomia, o 2 tem esse aqui, tem assim. A diferença é muito grande? Eu penso muito no sentido de que vai depender muito do acompanhamento que essa pessoa vai ter durante a vida dela. Do que vai ser incentivado, das terapias que vão ser feitas, porque às vezes a família super protege demais. A gente precisa entender muito, você que tem uma pessoa com autismo em casa, precisa entender que o TEA é uma característica mais daquela pessoa. Não é o que vai definir. Ele vai ter a personalidade dele, vai ter os sonhos, os desejos, o jeitinho da pessoa. O TEA é uma característica a mais. Então, as pessoas, meu filho tem TEA, aí deixa ficar com o celular horas, porque não vai mexer, senão ele vai desregular, vai chorar. Então, as pessoas confundem muito birra com desregulação, né? Então, toda a desregulação de uma pessoa com autismo ela é feita por excesso de estímulo sensorial. Muito barulho, muito toque, muita informação, muita luz. É isso que desregula. Mas se ele está chorando porque você tirou o celular dele, isso não é desregulação. Isso é birra. Então, como qualquer outra criança, precisa de educação, de rotina e de limite. Sabe? Então, tudo isso vai definir a autonomia desse ser humano. Desde a educação que ele vai receber, das terapias que ele vai fazer, para que a gente minimize os impactos, as dificuldades, né? Para que ele venha a ser o mais funcional possível. Então, vamos lá. Então, dentro da realidade, uma pessoa só, né? Pessoa com autismo, seja qual for o nível dele, né? Suporte. Então, tudo em volta dele contribui ou atrapalha. Sim. Então, tipo assim, como acabou de falar, regras, né? Tem que ter regra, tem que ter rotina, tem que ter agenda, tem que ter tudo, porque senão não... Porque a gente precisa entender, porque qual é o maior desespero de um pai e de uma mãe depois que tem filho? Qual é o maior medo? É a gente morrer, né? Antes de deixar encaminhado. Deixar ele pronto, vamos dizer não é assim. isso? Então, assim, para uma mãe de uma criança com autismo, esse é o maior medo da vida dela. Porque já se sabe que aquela criança é dependente dela, precisa dos cuidados dela, da atenção dela. Se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Então, dentro dessa consciência, dentro desse medo, eu preciso me esforçar para que ele seja uma criança o mais funcional possível, né? Então, assim, meu pensamento, eu posso ter mãe que discorda de mim, né? Mas eu fico muito feliz porque eu tenho visto ultimamente muitos vídeos na internet de mães, de pessoas com autismo, mostrando que é possível sim ser educado, sentar, não ficar, não desrespeitar as pessoas, não mexer nas coisas e ter um comportamento educado, né? Porque algumas nessa superproteção acaba, tipo, ele não quer falar, então deixa. Ele não quer interagir, então deixa. Eu lembrei de algo interessante agora, exemplo. Vamos lá, você falou que o TEA em si é mais uma característica da personalidade dele, vai definir quem ele é. Não vai definir, ele não pode ser visto só como uma pessoa com autismo. Então, corre o risco do indivíduo, por ser inteligente também, vou usar isso aqui a meu favor. Claro, é porque é de ser humano, né? Vou usar isso aqui a meu favor. Quer dizer, se eu fizer isso, assim, ela vai pensar que ela está, né, me desregulando, então eu vou usar isso aqui a meu favor. Sim. Eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer até a hora que eu quiser. Aurora... Ou não quero fazer isso aqui. Exato. A Aurora tem 6 anos. E eu comentei com ela que a gente estava fazendo uma lição porque eu suspeito que ela tenha TDAH. E ela passou um tempo dizendo, claro, né? Eu tenho TDAH. Entendeu? 6 anos. Aí eu comecei a brigar com ela. Olha, você pare com isso. Você é inteligente, você entendeu o que eu quis dizer. Isso não tem nada a ver com TDAH, querida. Eu como escudo. Exatamente. Não tem como. Vai ter isso. Tamires, a gente falou agora
pouco, assim, a preocupação do pai, da mãe, no caso, com o teu filho, qualquer filho, é ele não morrer antes do filho ser encaminhado para a vida. Né? Dentro do autismo, sabendo que, dependendo do nível, ele vai depender de alguma maneira do pai, da mãe, enfim, de alguém que cuide dele, como é que uma pessoa autista, seja qual nível for de suporte, ele consegue entrar no mercado de trabalho? Assim, a gente sabe que tem hiperfoco, né? Geralmente ele foca em alguma coisa. Exemplo, eu não estou falando que meu filho tem, mas ele, quando ele era criança, ele era muito hiperfoco em dinossauro. Era um negócio... É mentira. Era do outro mundo. Esse era o nome de todos os dinossauros. Assim, um negócio que... E eu não sabia. Não foi que ensinei para ele. Mas, Sim. enfim. E depois com jogos, enfim. Mas, tipo assim, a gente sabe que para entrar no mercado de trabalho, a gente tem que ter várias informações ou até formações no nosso caráter, nessa formação, tipo assim, matemática, português, geografia, blá, blá, blá. Como é que alguém com autismo consegue entrar no mercado de trabalho? Falando da realidade aqui no Pará, a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, na gestão da NAI, fez um workshop chamado Norteia, que era justamente para preparar as empresas, os setores de RH, para receber essa demanda. Na época foi feito parcerias com algumas empresas para fazer a contratação de pessoas com autismo, para incentivar também, né? E falta muito esse querer das empresas, né, em experimentar, eu digo, né, e trazer essas pessoas para trabalhar com elas. Por quê? Precisa, assim, de um preparo. As pessoas precisam saber o que é o transtorno do espectro autista. Elas precisam entender, elas precisam ter empatia com isso. Por quê? Fugindo um pouco, mas não deixa de estar correlacionado, dificilmente você vai ver alguém falando sobre autismo que não seja um parente, uma mãe que tem uma pessoa com autismo, um profissional da área ou alguém que realmente se importe. Dificilmente, se não for uma dessas pessoas, qualquer outra pessoa não está nem aí. Entendeu? Mas para eu colocar uma pessoa com autismo para trabalhar na minha empresa, eu preciso preparar todo mundo para receber ele. Toda empresa precisa estar preparada. Houve um projeto que eu cheguei a coordenar chamado Rota da Inclusão. E o Rota da Inclusão tinha o objetivo de levar informação sobre o autismo para as pessoas, escolas, empresas, quem quisesse receber, a gente tinha uma equipe para botar para ir lá. Eu tinha que estar me humilhando para as pessoas. Eu que tinha que estar procurando. Olha, a gente tem esse projeto, você não quer receber a gente? E às vezes eu não conseguia fechar uma semana. Entendeu? Então, assim, não tem. Hoje ainda teve esse projeto da coordenação que funcionou. Algumas pessoas foram beneficiadas, foram empregadas por conta desse projeto, né? E ela também fez a Feira do Empreendedorismo Inclusivo, que era uma forma de ajudar as famílias, porque muitas famílias atípicas, elas param de trabalhar e começam a trabalhar por conta própria para poder estar perto dessa criança e cuidar. Então, a Feira do Empreendedorismo, ela existe até hoje, né, para isso. Então, eu não sei se ainda é uma vez por mês, um final de semana por mês, que acontece lá no Porto Futuro. Então, sempre tem um rodízio de famílias que vão lá vender suas peças. Então, gera economia, gera renda para essas famílias. Muitas pessoas chegaram, mandavam mensagem para a NAI dizendo que graças a essa feira conseguiram o supermercado do mês, conseguiram pagar uma conta. Então, assim, divulga o trabalho. Então, querendo dar uma forma de trazer essa renda. Porque tem muitas pessoas gostando que também trabalham, fazem artes belíssimas e colocam para vender também. Quero fazer uma comparação, claro que eu não quero desmerecer nenhum dos dois, mas há um tempo atrás houve um boom da questão do mercado de trabalho com pessoas com síndrome de Down. Assim, isso apareceu em novela, apareceu em comercial, Sim. Cinema, enfim, e ganharam um espaço, né, um reconhecimento, só assim, né? uma abertura, né, e quando aparecer alguém, na minha empresa e tal, tá naquela empresa de inclusiva, aquele negócio todo. Sim. A pessoa com síndrome de Down, ela tem uma característica física que você consegue reconhecer. Sim. Né? Alguém com autismo não tem uma característica física que você olha, não tem, é comportamental. Isso. Então, tipo assim, não é, vou dizer assim, não é tão visível
para as empresas, Fisicamente. né, dizer assim, olha, pode trazer para cá, porque além da gente ganhar uma moral no mercado, porque a gente incluiu alguém com síndrome de Down, não dá para acontecer com alguém com autismo. Porque você olha e não sabe. A não ser que use o A cordão. não ser que use. Alguns usam de boa, não tem, mas tem uns que ficam meio acanhados, não gostam de usar, porque não querem serem comparados ou excluídos, ou que sejam vistos de forma diferente. Porque, assim, então, a grande questão aqui, não tem uma abertura no mercado de trabalho de fato, né? Existe, claro, quem lute pela causa, como você falou, ou é mãe, ou é parente, alguém que está inserido Envolvido. na realidade. Fora isso, não tem ninguém, né? De fato, assim, se importe com a causa do autismo. Então, mesmo dentro do mês, né, vou usar o termo mês de abril, que é o abril azul, mesmo assim o mercado de trabalho não te dá essa abertura. Não está preparado, na Não verdade, tá pronto. para receber. Assim, Não está por falta de interesse, né? Não está porque as empresas não procuram se importar com isso, porque é um problema a mais. eu não sei se você tem essa informação. Existe algum tipo de, vamos dizer assim, a empresa, inclusive, que colocou autista para trabalhar, ela vai ter algum tipo de benefício, algum incentivo, Não, alguma coisa parecida com isso? Não tenho ainda informação sobre isso. Até, Seria bom, né? Uma forma de incentivar. porque, assim, infelizmente, eu falei no começo. Abrem vagas PCDs. Uhum. Mas quem que pega essa vaga? Eu não sei. Se realmente, quando dizem que abre essa vaga PCD, alguém vai lá confirmar se eles realmente pegaram uma pessoa com PCD dentro dessa vaga que foi disponibilizada? E se pegaram uma pessoa com PCD, pegaram uma pessoa com uma deficiência física? Entendeu? Para minimizar os danos, porque infelizmente existe esse preconceito. Qualquer nível da sociedade, então, vai ter essa questão, né? De ter uma abertura, seja na sociedade em si, né? na comunidade, seja na educação, Sim. seja no mercado de trabalho. Sim. Então, assim, as pessoas precisam evoluir muito. Então, assim, é de fato uma luta, uma causa que tem que ter mais reconhecimento, embora hoje a gente tenha o mês mundial, enfim, de comemoração, de conscientização, mas na prática, na realidade de quem vive, muita coisa não tem mudado. Não. É muito assim, a questão do discurso, que é bonito. Já melhorou muita coisa, né? Hoje a gente já tem uma política pública voltada para a pessoa com autismo, que não é que ela não funcione, é que a demanda é muito alta. Então existe um fluxo de entrada, mas não conseguimos ainda sanar o fluxo da saída. E sem contar que não temos muitos profissionais da área para atender. Tipo, neurologistas, neuropediatras aqui no estado do Pará são contados a dedo. Não existe tanto que no próprio plano de saúde você também não consegue. Uma vez eu pedi, quando a minha filha tinha, não posso citar nomes, mas eu solicitei pelo plano de saúde neuropediatra para ela. Eu acho que assim, tipo, uns 2 anos depois, ela nem tinha mais plano, eles mandaram mensagem para mim dizendo que conseguiram marcar. Não tinha mais nem plano. Entendeu? Então, olha só o tempo que demorou para se conseguir uma consulta. Então, assim, não tem interesse do Estado, não tem interesse do município em investir em educação e se importar com as pessoas com deficiência. Existe uma pressão e por conta dessa pressão que se faz uma coisa ali e outra aqui. Mas dizer que, porque investir em inclusão é caro, adaptar praças, adaptar escolas, adaptar... Então, assim, porque quando a gente fala inclusão, não é só inclusão de incluir, é uma inclusão estrutural também, né? Então, assim, não tem interesse nenhum. O que é feito sob pressão. Então, na verdade, é necessário que mais pessoas públicas com poder político, com cargo eletivo... E a gente mesmo. A gente mesmo. Não, porque assim, mesmo que a sociedade faça uma pressão, né, aí volta para o começo, vai ter que ter uma lei para poder ser executada. E se não tiver alguém que cria essa lei, que cria essa demanda, você vai ficar lá batendo na porta do sistema sempre do mesmo jeito. E quem faz isso? Um político. Eu tenho um grupo de 126 pessoas. E algumas ainda não entenderam isso. Então, assim, mesmo sendo 126 pessoas, quando eu marco pra gente reunir, para debater, para pensar em algo, para irmos atrás de alguma coisa, se aparecer 50, 40 é muito.
Entendeu? E quando eu digo que eu tenho apoio, porque eu fui buscar apoio da pessoa que realmente se importa com a causa. E quando eu digo que eu tenho apoio de um político, aí reclamam porque eu estou fazendo campanha para político. Aí eu falei, gente, acordem. É só ela que olha para as pessoas com deficiência. Se a gente não tiver apoio dela, a gente tem de quem? Quem é que instaura políticas públicas? O político. Então eu preciso ter alguém para apoiar a nossa causa. Então, assim, nem as próprias pessoas que são as mais interessadas, às vezes, são unidas na própria causa. Que é isso que eu acho assim, incrível. Estamos todos pelo mesmo objetivo, mas ainda assim existe essa resistência com a política. Mas sem a política a gente não vai conseguir avançar. A gente só precisa parar de vender o nosso voto por cesta básica, por um trocado, por um dinheiro, por uma consulta, e realmente olhar no coletivo e ver que realmente existe uma pessoa que está lutando por todo mundo. Mas porque ela nunca me deu nada, por que eu vou ter que apoiar ela? Entendeu? Aí, assim, então assim, todo mundo precisa se unir e lutar pela causa que trazer conscientização, lutar pelos direitos das pessoas com autismo. Excelente. Gente, agora a gente está quase no finalzinho do nosso bate-papo hoje, muito importante, com o Tamires do Nascimento. E hoje a gente está falando sobre um tema que, de fato, engloba várias situações na sociedade, inclusive política, direito, educação, inclusão, enfim, mercado de trabalho. E hoje a gente está falando sobre isso. E, Tamires, você tem uma mensagem para passar? Porque a luta é muito grande para que a gente consiga entender, mas como é que funciona? Como é que tem em mente, pessoal? Olha, a gente precisa fazer isso, isso e isso para poder conseguir mais direitos. Eu acho que a gente precisa ter coragem de se indispor, né? Ter coragem de lutar, ter coragem de unir forças e lutar por um mesmo objetivo. E eu penso assim que é uma luta que não é só minha, não é só das famílias atípicas, é de todos, porque principalmente para quem tem filho, pensa como mãe, né? Se eu tivesse um filho com deficiência, como eu ia querer que o meu filho fosse tratado? Porque a gente nem falou sobre a violência que acontece com as pessoas com autismo, né? A gente nem chegou a comentar. Mas por que acontece? Porque as próprias crianças não são ensinadas em casa a serem amáveis, a serem respeitosas, a acolherem as pessoas com deficiência. Então, assim, nós precisamos nos unir e entender que essa causa não é só das famílias atípicas, é de todo mundo. Toda a sociedade precisa ser rede de apoio para essas famílias atípicas. Excelente. Tamires, obrigado por ter sido o convite mais uma vez. É de casa. Você faz parte desse projeto também, do nosso bate-papo, do nosso podcast. Agradecer a você, agradecer ao Carlos, que está ali no comando de todas as naves aí possíveis, controlando tudo, áudio, vídeo, enfim, fazendo corte. Obrigado, amigo, mais uma vez pelo apoio, consideração também. Gente, a gente fica por aqui mais uma vez e até a próxima.